Prontinho, vamos dar início aqui a mais uma aula da disciplina de Clínica Médica. Hoje nós damos início à nossa sexta aula. Vamos falar sobre as principais afecções do sistema endócrino. Sistema endócrino, também conhecido como sistema glandular, responsável pela produção, controle, armazenamento e secreção dos hormônios, que regulam as nossas funções vitais. A nível cerebral, nós temos uma glândula de bastante importância, ela é conhecida como a hipófise, tá? É a que a gente mais tem que aprender a identificar as suas funções, produz alguns hormônios. Aqui também a nível cerebral, nós temos uma glândula chamada glândula pineal, porém, para o curso técnico, a gente fica mais com as mais importantes, as mais essenciais ali, que é a glândula hipófise. Descendo aqui a nível de garganta, nós temos a tireoide e atrás da tireoide, que ela parece uma borboletinha, nós temos a paratireoide. E é uma glândula em que as principais patologias do sistema endócrino acometem. Ele chega aqui nessa glândula trazendo ali duas afecções importantíssimas, que é o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, trabalhando ali a questão da produção hormonal, trazendo consequências para todo o organismo. Descendo mais um pouquinho, nós temos uma glândula importantíssima que é o pâncreas. O pâncreas é responsável pela produção da insulina e quando ela está com alguma disfunção, ali está acometido por alguma patologia, geralmente é uma patologia a nível de... É uma patologia ali a nível de fígado, dentro da vesícula biliar, que tem ali algum cálculo, alguma secreção, alguma infecção nessa bile, que pode afetar também a função pancreática, nós chamamos isso de pancreatite, ou até mesmo pela ação de alguns medicamentos que pode desencadear a disfunção do pâncreas, desencadeando aí uma ausência ou uma diminuição na produção de insulina. E nós sabemos que a insulina é o que quebra a molécula de glicose dentro do corpo humano. Então, se o pâncreas não está produzindo insulina numa quantidade suficiente e você continua ingerindo ali carboidrato, muito lipídio, que são as gorduras, e muita proteína animal, você pode sim desenvolver ali uma diabetes. Tá? Então, o pâncreas, quando acometido por alguma infecção, ele pode deixar o paciente diabético. Também, a nível renal, descendo mais um pouquinho, em cima dos rins nós temos um par de glândulas, que são as suprarrenais. As glândulas suprarrenais são responsáveis pela produção da aldosterona, que é o hormônio que regula a pressão arterial, e também é responsável pela produção da adrenalina, Por isso que quando a gente ativa ali a nossa circulação, fazendo alguma atividade física, a gente tem ali aquele aumento da adrenalina na corrente sanguínea. E após a adrenalina, nós temos o hormônio, a sintetização do hormônio do bem-estar, que é o cortisol. Então, o exercício físico, ele atua tanto na questão hormonal do bem-estar, como também atua na questão física como um todo, através da produção da adrenalina que fica em cima das glândulas renais. Que fica em cima dos rins, são as suprarrenais. No corpo masculino, nós temos também, fazendo parte do sistema glandular, os testículos, que são consideradas as gônadas masculinas. Então, através da produção de hormônio lá na hipófise, ele amadurece o folículo estimulante lá no testículo do homem e faz com que o testículo produza espermatozoide. No caso da mulher, a gônada feminina, que também é glândula, é a ação também aqui na hipófise, liberando o hormônio folículo estimulante, o FSH, que faz com que a mulher mature e libere óvulo, que ela entra ali naquele processo de ovulação para que possa ocorrer a fecundação e possivelmente um processo gestacional. Então, tudo isso é controlado pelo sistema glandular. E esse sistema, ele é o sistema alvo de algumas afecções. Por exemplo, se a mulher está com uma infecção ou ela foi cometida por alguma patologia a nível ovariano. Geralmente, as mulheres vão procurar uma especialidade médica chamada ginecologia, Porém,
As glândulas, elas fazem parte do sistema glandular, as gônadas femininas, o ovário. Se você está com algum problema a nível de ovário, a especialidade médica que trata isso é o endocrinologista, porque ele cuida do sistema endócrino, tá? Então, se você, mulher, ou se você, homem, tem algum problema a nível, né, de testículo, no caso da mulher, a nível de ovário, você não tem que procurar um ginecologista, você tem que procurar um endocrinologista. Então, ovário policístico não pode ser tratado pelo ginecologista, porque o ginecologista ele vai se atentar em trabalhar os sintomas, ele não vai trabalhar a causa. O endocrinologista ele vai trabalhar a causa, porque essa é a especialidade dele. Ele vai regular a ação hormonal. Então, ele não vai tratar só os sintomas da patologia. Ele vai tratar a causa dessa patologia, tá bem? Então, através de uma disfunção lá na hipófise, essa disfunção pode chegar a nível de testículo e a nível de ovário. Então, professora, se o problema está lá no ovário, não necessariamente lá é a causa do problema? Exatamente. Não necessariamente seja ali a origem. Ali, os sintomas que estão se manifestando pode ser o sintoma de uma patologia secundária e não da patologia primária. Pode ser um hipotiroidismo, pode ser uma disfunção ali no pâncreas pelo excesso de peso, pode ser uma disfunção na hipófise, na produção hormonal que controla tudo isso. Pode ser alguma medicação que você está utilizando, que está metabolizando ali no fígado e que está acabando com a função pancreática, como, por exemplo, o Alenia. O Alenia é uma medicação, um broncodilatador, geralmente utilizado por pacientes que têm asma, tá? E o principal efeito colateral do Alenia é mudar a função do pâncreas. Então, geralmente, quem tem asma, que usa muito o Alenia, pode desenvolver o diabetes do tipo 1. Tá? É muito comum uma pessoa asmática desenvolver diabetes por conta do uso exacerbado da medicação. Mas, professora, se ele não usar a medicação, ele vai morrer. Deveras. Né? Por isso que ele só tem que usar a medicação quando ele está em crise, porque em um dado momento o pâncreas dele vai parar de funcionar. Né? Então, se ele ficar utilizando sempre essas medicações, que a gente já sabe do efeito colateral dela, ele vai perder essa função do pâncreas mais cedo. Então, assim, a terapia medicamentosa, ela é incrível, já falei para vocês. Muita gente acha que eu não gosto da terapia medicamentosa. Muito pelo contrário. Eu gosto dela ao ponto de trabalhar a terapia medicamentosa com muitas pessoas. O que eu não gosto é da falta de responsabilidade da indústria farmacêutica para vender alopatias, medicamentos alopáticos. Eu não gosto dessa irresponsabilidade. Mas quando existe a necessidade, eu acho que a terapia alopática ela existe exatamente para ser utilizada, né? Principalmente, gente, a pessoa que tem uma disfunção na hipófise, ele tem que tomar um hormônio sintético, porque do contrário ele não vai ter qualidade de vida. Uma pessoa que retirou a tireoide precisa de um hormônio de suplementação ou de uma terapia de substituição. Uma pessoa diabética precisa substituir o hormônio que ela é incapaz de produzir. Né? Uma pessoa que está com hipertensão precisa tomar um sintetizador de aldosterona. Né? Toma ali também um hormônio sintético. A mulher que está com alguma disfunção ovariana precisa de um suporte medicamentoso. Agora, eu não sou a favor da utilização de anticoncepcionais para prevenir gravidez, porque o anticoncepcional é um hormônio sintético que vai dizer o que para a tireoide? Para de funcionar, garota, não preciso de você. Vai dizer o que para a hipófise? Olha, dá uma segurada aí porque eu consigo controlar isso aqui sozinho, porque todo dia você ingere uma quantidade de hormônio, ou a cada 30 dias, ou a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, você ingere uma quantidade grande ali de hormônio no seu organismo. Aí, quando você chega lá nos 35, 40 anos, porque se você começou uma terapia de substituição lá com 14, 15, 16, 17 anos, você começou a tomar anticoncepcional, quando você tiver com 40, a glândula parou de funcionar, e você vai desenvolver o quê? Um hipotiroidismo ou um hipertiroidismo. Pode prestar atenção que a maioria das mulheres que estão aí na faixa etária dos 35 até os 45 anos de idade parece febre. Ah, eu tenho tireoide. Ah, eu tenho tireoide. Ah, eu tenho tireoide. Primeiro que ter tireoide significa que o seu organismo ele está perfeito, né? Que ele é formado ali por várias glândulas, dentre elas a tireoide. Então, ter tireoide não é um problema. Agora, ter hipertiroidismo ou hipotiroidismo é um problema. E geralmente esse problema ele não está associado apenas aos fatores hereditários. Ele está associado também ao alto índice de medicação hormonal que você se submete durante toda a sua vida. Mas, professora, ensinaram a gente assim.
Ok, ensinaram errado na intenção de vender medicação. Porque o método mais eficaz, eu canso de bater na tecla aqui para vocês, o método mais eficaz que previne não só gravidez, mas previne também patologias, as ISTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, é o preservativo. A maioria dos ginecologistas hoje está prescrevendo para as meninas que iniciam atividade sexual, eles estão prescrevendo preservativo. Porque a nossa cultura, ela não tem o hábito de levar o menino quando ele começa com atividade sexual. A mãe dele não leva ele no médico, não. Mas a menina, quando começa a atividade sexual, a mãe tende a levar sempre ali no ginecologista. Aí o ginecologista faz o quê? Entope essa criatura de hormônio para ela prevenir gravidez. Sendo que ela poderia prevenir não só gestação, mas como também doenças sexualmente transmissíveis se ela fosse educada à utilização do preservativo, bem como um menino ser educado para a utilização do preservativo. Tanto é verdade que quando a menina ela começa a tomar anticoncepcional, o menino para de utilizar preservativo. Então, se um dos métodos contraceptivos que é a menina utilizar na intenção de preservar a sua função hormonal, deixá-la mais natural possível, né, seria ali o preservativo. E aqui em Rio Branco já tem ginecologista que só prescreve preservativo. Quando chega lá, não, vou prescrever preservativo. Professor, mas e se o preservativo furar, se acontecer alguma coisa? E se isso acontecer, a gente tem uma outra medicação de escape, que é a pílula do dia seguinte. Então, nessas situações, eu sou favorável à terapia medicamentosa, mas a utilização de anticoncepcional na intenção de prevenir gestação, eu acho que não é uma boa escolha. Tá? Agora, o anticoncepcional ele serve para controlar diversas patologias. Daí, se houver necessidade, ok, se joga. Mas eu, quando estou no consultório de enfermagem e chega alguém pedindo prescrição de anticoncepcional, eu apresento um outro método contraceptivo e oriento com relação à utilização do DIU de cobre, tá? Que tem um pouquinho hormônio, ou até mesmo a implantação do chip, que são procedimentos que o médico faz. E eu, enquanto enfermeira, trabalho a questão da orientação para uma vida sexual ativa voltada para o cuidado, porque é isso que o enfermeiro faz, trabalha com orientação. Tá? Então, assim, vamos começar a repensar também as nossas práticas, né? Porque não adianta nada eu falar não toma anticoncepcional e eu tomando um monte de anticoncepcional. E aí, dali a pouco, a minha glândula se aposenta, para de vez de trabalhar e eu fico ali com uma doença para eu ter que lidar o resto da vida. Fala, Márcia. Hein, professora? Oi. E esse anticoncepcional que eles colocam no braço é seguro? Que Então, coloca, que passa 4 anos? Ele é menos inconveniente a nível de mudanças hormonais, tá? Ele é menos inconveniente que o anticoncepcional oral e injetável. Porém, ele continua sendo uma terapia hormonal. Mexendo assim bem a panela, mexendo bem o balaio, a gente vai chegar à conclusão de que o melhor método contraceptivo é o preservativo, porque em nenhum dos outros métodos anticoncepcionais você vai ter a ausência de hormônio e ainda a eficácia na proteção de outras doenças. Então, além de você prevenir gravidez indesejada, caso você não queira, você ainda previne doença sexualmente transmissível e mais, você não altera a função orgânica do sistema endócrino dentro do seu organismo. Então, é o melhor cenário hoje, é o preservativo. E o preservativo é distribuído de forma gratuita, né? Eu sou uma defensora nata do preservativo desde que eu descobri, assim, todas as funções que ele exerce. Então, eu sempre trabalho, quando eu vou trabalhar em educação sexual, eu sempre trabalho a potencialização da utilização do preservativo. Então, você menina, né, que tem alguns parceiros aí que não aceitam, você não utiliza anticoncepcional, você só utiliza preservativo. Porque o homem, ele só utiliza preservativo quando ele não quer filhos. Quando ele descobre que ele não pode ter filhos, que ele não vai mais fazer filhos, né, ou seja, a menina toma anticoncepcional, ou ele é vasectomizado, ele não usa mais preservativo porque não faz parte da cultura dele, né? Não faz parte da nossa cultura aqui do nosso estado. Às vezes eles até dizem que usam e tudo mais, mas ali na intimidade, sempre que tem oportunidade, optam pela não utilização do preservativo. E aí a gente tem mulheres com síndrome de hipertiroidismo e hipotiroidismo antes dos 50 anos de idade, o que não é normal, não é esperado. Em 2018, nós batemos o recorde na cirurgia de
retirada da tireoide. São muitas mulheres. Tanto é um câncer tão banal que até alguns benefícios, quando você coloca lá para receber algum benefício do governo federal em relação a câncer, o de tireoide ele nem é considerado, porque é algo tão banal e o prognóstico assim geralmente é tão bom que não. Mas você observa uma pessoa que retirou a glândula, ela não tem uma vida normal, gente. Eu tô cansada de bater nessa tecla aqui com vocês. A glândula ela exerce uma função, assim como qualquer outro órgão. Se você retira, você consegue sobreviver sem. Mas não venha me dizer que é uma vida normal, porque não é uma vida normal. Você vai passar ali o resto da vida tomando hormônios para regular ou para substituir a ausência de um hormônio que era produzido pelo teu corpo e que hoje não é mais. Então vamos lá. Uma das principais afecções são o hipotiroidismo, né? O que é o hipotiroidismo? É a diminuição na produção de dois hormônios, tá? O T4, que é a tiroxina livre, e a trioditronina, que é o T3. Eles têm a função dentro do organismo de regular a temperatura, de regular a produção hormonal, de regular também a nossa energia para algumas atividades normais do dia a dia, tá? E quando eu falo de hipotiroidismo, eu estou falando de diminuição. Tudo que é hipo, diminui. Então, hipotiroidismo, uma diminuição na função da glândula em produzir e regular esses hormônios no meu organismo, tá? A causa aqui, ó, a causa mais comum nos adultos é a tireoide de Hashimoto. O que é a tireoidite de Hashimoto? É quando ocorre uma inflamação na glândula tireoide e as minhas próprias células de defesa começam a fagocitar, ou seja, comer, tá? Elas começam a comer as células que formam a tireoide. Então, a tireoidite de Hashimoto é isso. É uma doença autoimune cujo meu sistema imunológico, ele faz ali a fagocitação. Ele come as células da tireoide, ou seja, ele reconhece a tireoide como sendo ali uma agressora para o meu organismo e ele vai lá e aniquila isso de uma vez por todas. Então, a tireoidite de Hashimoto é uma das principais complicações do hipotiroidismo, né? Quais são a sintomatologia que a gente tem? Cansaço fácil. A pessoa ela não consegue executar as atividades diárias normais, tá? Levantar da cama para tomar um banho, para ela é algo que requer muita energia. Ela necessita de um tempo a mais para realizar essas atividades simples. Queda de cabelo, unha fraca e pele ressecada, tá? Dormência no corpo, tá? Ele sente ali dormência no corpo. Formigamento, principalmente nas extremidades. Rouquidão, tá? A voz ela fica ali mais falhada. Distúrbios menstruais e principalmente a perda da libido. Gostaria de lembrar a mulherada aqui da turma que a libido na mulher, ela é um processo cíclico, tá? Ela é dividida em ciclo, por isso que a gente pergunta, né? Qual é o ciclo menstrual? Porque a libido está diretamente ligada ao processo menstrual. No caso do homem, não. A libido é contínua. O homem tem libido sempre, ele só precisa de um estímulo. E às vezes esse estímulo nem precisa ser sensorial, basta ele imaginar. A mulher não, além dela precisar dessa síntese de hormônio, estar dentro de um momento ok do mês dela, ela também precisa que tudo esteja indo bem. Por exemplo, a questão financeira. Então ali, que ela tenha tido um bom dia. Então no caso da mulher, a libido, ela está envolta a diversos fatores físicos, emocionais, psicológicos, tá? E no quesito físico, a gente tem ali a ação de dois hormônios. Então, eu preciso que o meu corpo esteja sofrendo com a ação do hormônio que deixa o meu organismo propício para a gestação. Então, quando eu estou neste período de ovulação, a libido, ela sobe na corrente sanguínea da mulher. Ela tem ali um período de excitação. E essa excitação é subir essa questão hormonal. Então, quando eu tenho uma alta,
nesse hormônio, eu tenho ali uma mulher mais propensa para o ato sexual. E por quê? Porque o organismo dela está completamente preparado para o processo gestacional. Então, a libido dela está em alta. Não ocorreu, chega ali o processo menstrual. Então, eu tenho a ação de um outro hormônio. E esse outro hormônio, ele está preocupado em restabelecer esse organismo para que ele fique completamente apto para o próximo ciclo. Então, a questão da libido na mulher é cíclico. Tá? Então, a mulher não tem libido o mês inteiro. Ela tem libido em aproximadamente 7, 10 ou 14 dias do mês. Nos outros dias, ela está se recuperando. Então, ela está propensa ao ato sexual, mas ela precisa de mais estímulo do que ela precisa quando a libido dela está ok. Então, explicada essa questão da libido dentro do organismo, a gente já sabe que é comum as mulheres terem baixa de libido durante um período do seu ciclo ovariano. No caso do hipotireoidismo, ela não tem libido em momento algum. Não tem, é zero, total. Não tem estímulo, não tem libido. Porque ela não tem ação desses dois hormônios dentro do organismo, que são sintetizados pela tiroidexina livre, tá? Que é pelo T3 e pelo T4. Nos casos mais graves aqui, ó, a pessoa pode desenvolver hipotermia, tá? Queda na temperatura corporal. Hipo, baixa temperatura corporal. Hipotermia. Bradicardia. Brad também significa baixo, tá? Então, aqui os batimentos cardíacos sofrem uma queda. Mixedema, que é o acúmulo de carboidrato no tecido subcutâneo, o que vai deixar a pele dessa mulher mais espessa. Nós vamos ter também aqui os distúrbios emocionais, que esse aqui é o que mais pega quem tem problema na tireoide, o hipotireoidismo. Fala lenta e arrastada, aumento no volume da língua, mãos e pés também aumentam, né, ali a questão do tamanho. Ela sofre com constipação intestinal, surdez e são sensíveis a sedativos e anestésicos. O que acontece quando a gente administra um sedativo ou um anestésico numa pessoa que tem um problema na tireoide, um hipotireoidismo? Ela pode apresentar depressão respiratória, ou seja, cai os batimentos cardiorrespiratórios. Então, ela pode desenvolver uma parada cardiorrespiratória. Por isso que a gente não administra. E quando administra, a gente tem um cuidado maior e são sempre doses menores, tá? Uma pessoa que tem ali um problema, como, por exemplo, o hipotireoidismo, ela é altamente sensível à terapia medicamentosa dessa classe, que são os sedativos e o anestésico. Principal complicação, parada cardiorrespiratória, porque deprime, né, essa função respiratória dentro do organismo. O tratamento se dá através da administração do hormônio sintético, e o mais conhecido é o Puran T4, tá? Mas tem vários outros, esse é o mais conhecido e que geralmente as mulheres tomam. A administração desse hormônio, ele é gradual, porque ele vai aumentar o trabalho cardíaco e pode levar a paciente ali a angina pectoris ou até mesmo um infarto agudo do miocárdio, ou infecções ou até mesmo alterações neurológicas, ok? Então, é por isso que muita gente estava tomando o remédio para tireoide para emagrecer. Né? Ali em 2016, 2017 era febre, todo mundo tomando Puran para emagrecer. E aí, o que estava acontecendo? Um alto índice no aumento ali de angina pectoris, no aumento do infarto agudo do miocárdio para as mulheres, porque ele altera essa função. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que toda medicação que altera alguma função no meu organismo, ela vai afetar algum órgão. Então, nesse caso, o tratamento hormonal sobrecarrega o coração, beleza? Então, ele pode estar associado a infarto agudo do miocárdio e pode também estar associado a angina pectoris e até mesmo a alterações neurológicas. Cuidados da enfermagem, né? O que a gente pode fazer aqui para melhorar essa situação?
apoio psicológico, porque facilmente essas pessoas entram em depressão, até mesmo pela ausência dessa questão hormonal que regulam, né, o bem-estar, como por exemplo cortisol, aldosterona. Evitamos ao máximo a utilização de sedativos. E quando essa medicação está prescrita aqui, ó, se necessário, ou seja, SN, é se necessário, nós fazemos todo o possível para não utilizar. Então, essa terapia é o último recurso, porque uma vez administrando essas drogas nessa paciente, pode acontecer dela evoluir para uma depressão do sistema respiratório, ocasionando talvez, né, uma parada cardiorrespiratória. Aqui, ó, observamos se ela está apresentando depressão respiratória durante aqui a sonolência profunda, ou até mesmo se essa paciente dorme demais, né? Professora, homem tem essa doença? Tem, mas é mais difícil. Geralmente a gente encontra ali mulheres e principalmente pela utilização do anticoncepcional ao longo da vida. Então a gente mantém o paciente agasalhado, porque lembra que faz hipotermia, ou seja, ele não gera calor. O organismo dele perde mais calor, então a gente mantém ele agasalhado. Nós evitamos a utilização de bolsa de água quente, tá? Só mantém ele agasalhado. Por quê? Esse paciente ele tem uma baixa sensibilidade térmica, então ele pode estar se queimando e ele não vai sentir, tá? Porque ele perde a sensibilidade. Observamos os sinais de constipação intestinal, tá? Se esse paciente ali não está evoluindo para fazer fezes todos os dias, a gente tem que fazer alguma medicação. Geralmente a gente entra ali com uma dieta laxativa para esse paciente, para que ele possa estar eliminando essas toxinas o mais rápido possível. Orientamos o paciente e o familiar quanto ao uso diário das medicações, principalmente quando a gente está na ausência dos sintomas e dos sinais dessa patologia. Tá? Uma vez que a glândula não produz, o paciente só melhora com a utilização do medicamento. E se ele não está sentindo nada, ele não pode se abdicar de estar realizando a terapia medicamentosa. Aí que ele tem que continuar, significa que está dando certo, que a gente está conseguindo estabilizar a patologia, tá? Então, nesse caso aqui, da terapia de substituição, a pessoa é dependente da medicação, porque a glândula não vai voltar a funcionar. Nós temos também o hipertiroidismo, tá? Que ao contrário do hipo, que é uma diminuição na produção ali da glândula, nós temos o hiper, né? Que é o contrário, é uma atividade excessiva da glândula tireoide, ela está trabalhando muito mais. Ela também é chamada de bócio exotálmico, tá? Mas geralmente nós chamamos ela de hipertiroidismo. A causa dessa patologia é desconhecida, só que a gente sabe que tem uma predisposição ali maior, ela é mais incidente nas mulheres, tá? Sexo feminino, principalmente na faixa etária ali dos 30 aos 40 anos de idade, e pode ser desencadeada por um choque emocional, por tensão e por infecção. A gente está observando várias patologias e aí está entendendo que a maioria das causas dela, né, está ligada ali a fatores emocionais, fatores psicológicos. E por que não a gente não cuida da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional? Né? Aí eu te pergunto, por que não? Sabe por quê? Porque isso não vende. E foi dito pra gente que investir na nossa saúde, isso aí é bobagem, isso é supérfluo. Imagina você fazer um yoga, imagina você fazer uma meditação guiada, imagina você fazer uma massagem terapêutica, imagina você fazer auriculoterapia, acupuntura. Não, isso é supérfluo, isso é se der. Só que o SUS, ele já reconheceu, né? E a saúde física, ela também reconhece as práticas integrativas como sendo um aliado no tratamento das patologias, principalmente câncer, patologias como, por exemplo, síndrome do pânico, depressão e ansiedade, com 5 minutos diários aí de meditação. Só que a gente a nossa cultura aqui no Brasil, ela sempre foi trabalhada, ela sempre foi levada a acreditar que só o que faz sentido
Só que faz sentido é a terapia alopática, a terapia medicamentosa. Tá? Então, ela deturpou aí as outras técnicas. Porém, né, tem uma classe que está trabalhando e está batendo firme em cima disso, principalmente a classe médica, orientando as pessoas a buscarem uma terapia complementar. E essa terapia complementar ela pode ser trabalhada a nível emocional, físico, psicológico, psiquiátrico, sociocultural, a nível também espiritual. Aí é você que escolhe. O SUS já falou que 29 dessas práticas são aceitas e que está tudo certo. Não é possível que dentro dessas 29 não tenha nenhuma que te atraia. Então, vamos sair ali um pouquinho também da terapia medicamentosa e vamos utilizar a terapia medicamentosa quando realmente ela for necessária, principalmente para quem está entrando agora no ramo da saúde, que se seduz muito fácil em ajudar o próximo administrando o medicamento, e nós já conversamos sobre isso e qual é a minha visão. Os sinais e sintomas do hipertiroidismo são nervosismo, irritabilidade, apreensão. A pessoa não consegue se sentar tranquilamente. Aquela pessoa que fica balançando a perninha ali, ó. Balançando a perninha, se mexendo, levanta, acha que está perdendo tempo com tudo. Essa pessoa tem taquicardia, mesmo quando ela está parada. Pode, Cristiane, pode sofrer com depressão, sim. Intolerância ao calor, aí essa pessoa apresenta uma sudorese abundante, aquela pessoa que está sempre suada, né? Rubor contínuo, ou seja, pele avermelhada, além de ter uma pele quente, e essa pele vai estar macia e úmida. Esse paciente apresenta tremor leve nas mãos, exoftalmia, que é quando os olhos estão mais saltados, aqui da caixa ocular, aumento do apetite e aumento da ingestão alimentar, perda de peso ponderal, fadiga e fraqueza muscular. Nas mulheres, pode também apresentar amenorreia, que é a ausência da menstruação, alterações intestinais, principalmente a diarreia, e aumento no volume da glândula. Então, a gente observa de longe, a gente consegue identificar a glândula aumentada no organismo desse paciente. Tratamento. Geralmente, o paciente é submetido à retirada da glândula tireoide, que é a tiroidectomia. Esse sufixo ectomia significa retirada, então a glândula é removida. Pode também acontecer a administração de drogas que interfiram na captação do iodo ou até mesmo a utilização da radioterapia, que é utilizada uma irradiação com iodo ativado para destruir parte da glândula que está funcionando, né, de maneira excitada ou exacerbada. Quais são os cuidados de enfermagem nesse caso? Propiciar um ambiente calmo, sem barulho, né? Como, por exemplo, música alta, conversas, ruídos, equipamentos como, por exemplo, o alto-falante, tá? Fone de ouvido, essas pessoas são extremamente sensíveis a barulho. Proporcionamos um ambiente fresco, tá? Arejado, porque essa pessoa sente muito calor. Trocamos as roupas de cama sempre que necessário, porque ela sua demais, então vai molhar a roupa de cama, e oferecer líquido sempre gelado para refrescar, porque ela tem uma alta temperatura corporal. Ajudamos aqui a aumentar a autoestima, tá? Oferecendo apoio psicológico para esse paciente, sempre tem dentro das unidades, seja de atenção primária ou de atenção secundária. Oferecemos uma dieta fracionada e principalmente equilibrada, com até 6 vezes ao dia de repetição. Reduzimos alguns estimulantes, como por exemplo a Coca-Cola, que é rica em cafeína, o café é um estimulante. O próprio café, que é rico também em cafeína, e ele é estimulante, ele é um excitatório, e a pessoa já é completamente ligada no 220, então para ela vai fazer mal. Reduzimos também o álcool e a utilização de alguns chás que são estimulantes, como por exemplo o gengibre, o mate, né? Exatamente, Douglas. No hiper, né? No hipo ela não consegue produzir calor. Já no hiper, ela está sempre com muito calor e as glândulas sudoríparas estão trabalhando ali a contento o mais rápido possível.
Orientamos quanto à instalação aqui, ó, de colírios para proteger a córnea, porque a córnea está exposta. Lembra da exoftalmia, né, que o olho fica saltado? Orientamos também com relação à continuidade do tratamento. Professora, então tirou a glândula, o assunto resolveu? Não, tirou a glândula, começa uma outra saga. Porque quando você tira a glândula, você vai sofrer com a falta da produção desse hormônio. Professora, mas não é só tomar hormônio sintético e aí tudo bem? Vamos lá. A mulher, eu falei para vocês que é cíclica. Essa produção de hormônio é cíclica dentro do organismo, então por vezes o hormônio vai estar ok, mas por vezes ela vai precisar de uma dose maior ou de uma dose menor. Então vai ficar sempre nessa saga tentando adaptar as funções orgânicas ao hormônio sintético, porque antes a própria glândula regulava, agora é sintético, então ele perdeu ali a função da termorregulação dentro do organismo. Então vamos lá. Uma outra disfunção aqui desse sistema, do sistema glandular, é a famosa diabetes. Tá? A diabetes de mellitus, ela pode ter de 3 formas dentro do organismo. A primeira é o diabetes do tipo 1, a segunda o diabetes tipo 2 e a terceira, diabetes gestacional. Tá? A priori, nós trabalhamos essas 3 lá em farmacologia. Agora eu gostaria de trabalhar com vocês 2 delas, que é o diabetes tipo 1, tá? No diabetes tipo 1, ele é mais comum na idade juvenil e principalmente ali na infância. Ocorre, né, com início agudo e muito rápido. Então, a doença se instala, ela já chega e já se instala, é tudo muito rápido, né? Depois, nós temos uma perda de peso ponderal importante. Não é a pessoa perder 1, 2 quilos, ela perde tipo 10, 15 em 10 dias, em 20 dias. Ela perde muito peso, rápido demais. Acontece o aumento de glicosura, ou seja, aumento de glicose na urina. Começa a passar uma partícula que é importante para o meu corpo, né? Porque a glicose é a primeira fonte de energia do meu organismo. Então, isso era para ser armazenado nos meus músculos ou na corrente sanguínea. E o que está acontecendo? Está passando pelo néfron. E esse momento, a glicose é uma partícula grande, na hora que ela passa, é como se ela furasse uma peneira. Né? O néfron ali é a nossa peneira e a glicose é uma partícula grande que fura essa peneira. Então, ela causa também uma lesão renal. É muito comum um paciente diabético ser também um paciente nefropata por conta dessa destruição dos néfrons lá na hora do processo de filtragem renal. Pode também acontecer nesse paciente a polaciúria, que é o aumento de volume urinário, principalmente no período noturno. E também pode desenvolver a polidipsia, que é uma sede excessiva. Esse paciente apresenta polifagia, que é um apetite exagerado, e uma fadiga ou até mesmo uma fraqueza. Tá? No diabetes tipo 1, ela pode ser desencadeada pela utilização de medicamentos. Já falei para vocês, como por exemplo a lenha, né, que é uma medicação utilizada para abrir os brônquios. Ela é uma broncodilatadora. E aí o que acontece? O pâncreas ele desenvolve uma insuficiência ou até mesmo ele para de produzir. Então, no diabetes tipo 1, ele não produz insulina, ou a insulina que ele produz é completamente indiferente para a necessidade que o organismo dele tem. Então, no diabetes tipo 1, nós temos ali um paciente insulino dependente, ele necessita da insulina para viver. No diabetes tipo 2, a gente vai verificar aqui, ó, que aparece por volta dos 30 anos de idade. Geralmente o início dela é insidioso, ou seja, é lento, tá? Ninguém dorme e acorda diabético tipo 2. Não, o diabetes tipo 2, ele é uma sucessão de fatores que levam o organismo, tá, a chegar a essa disfunção. E o principal fator que está ali associado, todo mundo acha que é comer doce. Não é, gente, é a obesidade. Quanto mais obeso você está, mais chances de desenvolver o diabetes, porque você eleva todas as suas taxas. Você tem
uma disfunção na tireoide, você tem uma disfunção pancreática, você tem uma disfunção no baço, você tem uma disfunção nas gônadas, né? Geralmente ali a mulher que está com dificuldade de engravidar, a primeira coisa que o médico pede fazer é controlar o peso. Né? Quando ela consegue controlar o peso, as chances dela aumentar, as chances dela ter um bebê aumentam. As chances dela engravidar. Por quê? Porque melhora o processo ali hormonal do amadurecimento. Porque a patologia, por exemplo, o ovário policístico, ele se alimenta do açúcar em excesso na corrente sanguínea. O açúcar em excesso na corrente sanguínea, ele tira, é como se você ficasse embriagado. Então, ele tira as funções normais e naturais do teu organismo, porque o teu organismo está ali preocupado em sintetizar aquele carboidrato o mais rápido possível, tá? Então, a obesidade, ela é um fator que está ali sempre ligada ao diabético tipo 2. Fadiga ou irritabilidade, tá? Mexe ali com a questão hormonal. Poliúria também, o aumento no volume urinário. Polidipsia, tá? Que é uma sede excessiva. Feridas na pele com uma cicatrização lenta. Infecções vaginais, no caso da mulher. Visão turva também, ela pode afetar ali a córnea, tá? Trazendo uma visão turva ou até mesmo desenvolvendo um glaucoma. É considerado diabético quando o valor está acima de 126 miligramas por decilitro, tá? E é realizado também, o diagnóstico é realizado através do exame de intolerância ou de tolerância à glicose e de um exame de glicosúria. Os valores normais na corrente sanguínea são de 70 a 110 miligramas por decilitro quando a pessoa está em jejum. Depois é realizado uma coleta, caso você fez ali o destro, né? A pessoa estava em jejum, deu 126 ou deu 120, ali a gente fala que está alterado. Aí o médico vai solicitar um exame de sangue, que é a glicosúria. Ele vai pedir antes da alimentação e depois da alimentação, que é a glicose pré-predial e a glicose pós-predial. Tá? Então, uma glicose coletada em jejum e uma glicose coletada após a alimentação. E também ele pode pedir um teste de tolerância à glicose, que é quando você vai ingerir 1 litro de sacarose, ou seja, como se você estivesse bebendo açúcar diluído. A bebida é horrível e você tem que beber aquele número ali, e a cada vez que você ingere uma quantidade, a pessoa vem e faz uma retirada ali de sangue para observar se o seu organismo está conseguindo sintetizar. E a partir daí, fecha-se um diagnóstico de glicose ou de diabetes de mellitus. Como que ocorre aqui o tratamento? Ele inclui algumas drogas, né? Ele inclui ali a terapia medicamentosa, mas ele tem também, né, quando você está ali com as taxas alteradas, alguns médicos eles já estão optando pelo tratamento não convencional. Qual seria esse? Estratégia de educação alimentar. Reeducação alimentar, modificação no estilo de vida, tá? Principalmente se o paciente for fumante, que ele retire ali a utilização do fumo, aumento da atividade física e uma reorganização dos hábitos alimentares e, quando necessário, paralelo a tudo isso, nós utilizamos a terapia medicamentosa também. Então, antes, quando a gente ia ao médico, verificava ali que o colesterol estava alto, o triglicerídeo estava alto, ele já entrava com medicação. Hoje, você está com todas as suas taxas elevadas, inclusive a glicose, e ele te manda fazer atividade física e reeducação alimentar. Né? Dificilmente ele já entra ali de cara com medicação. Agora, quando você não consegue, né, reorganizar as suas taxas do teu corpo, ele não consegue mais, aí sim entramos com a terapia medicamentosa. Mas a terapia medicamentosa não pode mais ser a primeira escolha. Isso não está sendo mais aceito pela maioria dos médicos. A medicina ela tem mudado. Né? Então, assim, resumindo, a atividade física ela é preventiva de doenças e agravos. Por isso que durante o lockdown as pessoas estavam exigindo que as academias voltassem a funcionar. Não era uma questão estética, é uma questão de saúde, né? Então, sim, as academias, a meu ver, têm que funcionar. Claro que com todo cuidado, porque ali também é uma clínica de reabilitação para quem ainda não percebeu. Né? A atividade física, ela ajuda a prevenir doenças e ela também tem a capacidade de controlar doenças e agravos.
né? Claro que tem o pessoal ali que vai mais por finalidade estética, mas tem uma galera que tá ali dentro porque necessita da produção hormonal, que um exercício físico é capaz de estimular dentro do teu organismo. Porque quando você libera, né, a adrenalina na sua corrente sanguínea, que a gente viu lá atrás, que quem libera a adrenalina é a glândula suprarrenal, você estimula todo o seu sistema glandular a controlar a questão hormonal. Então, para as mulheres, a atividade física ela é primordial, tá? E para os homens também, mas nas mulheres ela tem ali uma ação muito melhor nessa questão da secreção e da produção dos hormônios. A dieta aqui, ó, a dieta de um diabético, nós vamos trabalhar a diminuição do carboidrato, né? São dos açúcares, mas tudo aquilo que é feito de amido ou de glúten que dentro do nosso organismo vai virar carboidrato, como por exemplo o pão, arroz, macarrão, tudo isso vai virar fruta, né? O açúcar das frutas vai virar dentro do nosso organismo ali carboidrato, gordura e principalmente nós devemos utilizar proteínas de origem vegetal e não de origem animal. Devemos utilizar uma dieta à base de fibra, escolher as fibras que aumentam a saciedade e diminuem o tempo de absorção do alimento dentro do intestino. Isso vai fazer com que diminua também a constipação intestinal. Então, a gente tem uma dieta rica em fibra, rica em proteína, só que essa proteína é vegetal e não animal, diminuição do carboidrato e diminuição de gordura. Temos também como regulador da saúde os exercícios físicos, porque o exercício diminui a glicose na corrente sanguínea e aumenta a captação da glicose pelos músculos. E isso colabora aqui na redução do peso e principalmente nos problemas circulatórios, porque a glicose em excesso na corrente sanguínea, ela deixa a corrente sanguínea pesada. Então o organismo demora mais para carregar. E isso pode até mesmo desenvolver uma cardiopatia, como por exemplo a hipertensão arterial. E é por isso que geralmente quem é hipertenso é diabético, quem é diabético é hipertenso ou nefropata. Então ali o diabetes ele está de mão dada com uma doença renal e com uma doença cardiovascular. Porque esse excesso de glicose na corrente sanguínea é como se o sangue ele ficasse mais ácido, mais pesado. Então, por onde o sangue vai passando, ele vai trazendo ali alguns malefícios, porque tudo em excesso no nosso organismo causa alguma disfunção orgânica. Então, nessa questão aqui dos exercícios físicos, é a indicação de todos os médicos, né? De pelo menos 30 minutos de atividade física. Essa atividade física pode ser moderada e, se possível, que ela seja contínua, ou seja, todos os dias. Temos também como tratamento a insulinoterapia, né, que é a administração de um hormônio sintético. Geralmente, ele é ofertado para os pacientes diabéticos do tipo 1, porque eles não produzem insulina. E o diabético do tipo 2, né, pode fazer uso da insulina também, porém, ele sempre faz uso quando a doença está descompensada, tá? Quando a doença está ali, ele não consegue organizar as taxas dentro do organismo. E aí entra a insulina para manter essas taxas controladas. E nós temos a insulina regular e a insulina NPH. A regular a gente aprendeu que ela é utilizada, ela tem uma ação ali rápida, então ela é utilizada nas emergências e intercorrências. No tipo 2, né? Na diabetes na insulina NPH, o que acontece? Né? Na NPH, ela tem uma ação mais lenta dentro do organismo. Então, ela fica ali na lâmina basal e é jogada sempre que o organismo tem a necessidade. Geralmente, ela é utilizada pelos pacientes insulino-dependentes, que fazem aquele tratamento contínuo. Já a regular, não. É de uma ação rápida, tá? A gente utiliza ali quando o paciente está em pico. Geralmente, o diabético do tipo 2, ele não é insulino dependente.
A insulina comercial, que é essa que a gente encontra para terapia de substituição, ela é retirada, ou seja, extraída do pâncreas dos animais. Esses animais podem ser porco, carneiro, boi e até mesmo do homem, tá? Então, é uma terapia que é injetada no organismo daquele que não produz ou que produz de maneira insuficiente e inadequada. Também é possível que o médico utilize a utilização dos antidiabéticos orais, né, que são aqueles que a gente utiliza para controlar o tipo de diabetes quando tem ali a necessidade, tá? E esses medicamentos podem ser, eu deixei aqui alguns exemplos para vocês, ó, sulfanilureia, diabenese, daonil, diacron, amaril, biganida, gimenfor, glicfage, metformida. Esses são inibidores da alfa-glicoside, tá? Que é o glicobay. Então, a gente pode utilizar aí essa cartela de medicação para controlar. Uma vez o paciente diabético, não significa que ele é refém de medicação, a menos que seja diabético tipo 1, tá? Aí, nesse caso, ele vai precisar de um transplante de pâncreas para que ele tenha uma vida normal. Do contrário, tá? Se for diabetes tipo 2, não necessariamente ele precisa fazer o teste todos os dias ou até mesmo utilizar a medicação. Vai depender se essa diabetes está compensada ou descompensada. Então, não existe mais aquele tratamento, você vai tomar isso aqui agora o resto da vida. Não, para o diabetes tipo 2, não. Para o diabetes tipo 2, se você controla as taxas, o médico ele tira ali a medicação por um período. Aí, se você não controla mais as taxas com dieta, né, com atividade física, aí pode acontecer de você voltar a fazer a utilização dos medicamentos. Essas são as principais afecções do sistema endócrino, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Então é isso, gente. Por hoje é só. Nos encontramos amanhã e eu fico no aguardo aí que ainda não mandou atividade, encaminha pra gente, tá? Professora, como é que a pessoa descobre que tá com um diabetes tipo 1 ou tipo 2? Fazendo os exames, tá? Você vai numa consulta médica e faz aqueles exames que eu te falei. Primeiro que a gente faz é o destro. Se ele tiver alterado, né, acima de 126 miligramas por decilitro, aí o médico solicita um exame de sangue, tá? Antes da alimentação, ou seja, em jejum, e depois que você se alimenta. Ah, tá bom. Ok. Uma boa tarde aí Tá pra bem, todos. Cris. Boa tarde. Mais alguém? Não? Então por hoje é só, tá? Nos encontramos amanhã no mesmo horário.